voltamos e continuamos a falar sobre o final dos tempos, o livro de Apocalipse, que está sendo aí colocado em prática, ao meu ver, não é? Nos tempos atuais aí, por muitas e muitas pessoas. E algumas pessoas podem não estar preocupadas com o final dos tempos, mas eu estou, pastor, porque o tempo que eu tenho para chegar a esse padrão que o senhor estava falando há pouco, né, de santificação, para que possamos ser buscados por Cristo antes de vir os piores tempos, é um padrão bastante elevado e o meu tempo de vida na Terra, né, que eu não sei quanto pode ser muito menos até do que eu imagine, não é? Eu creio que é muito curto. Eu não sei se eu vou conseguir estar apta a estar, né, nesta leva aí, né, do Senhor e não sofrer esses tormentos terríveis aí que fala na Bíblia, né, que as pessoas sofrerão, que as coisas já estão horríveis agora, nos nossos tempos atuais. Está quase impossível viver nesse mundo e ter paz. Mas se piorar, e aqui diz que vai piorar muito em Apocalipse, né? Realmente é algo terrível que a gente não quer, né, para nós nem para ninguém. É esse padrão exigido por Deus para ser pessoas que com condições de ser arrebatada e entrar no reino antecipadamente por 1000 anos? Porque esses que serão arrebatados, veja, muitos já morreram. São vencedores, que a Bíblia chama de vencedores, esses que já morreram e estavam amadurecidos. Então esses estão aguardando o dia do Senhor, porque nesse dia os mortos vencedores vão ressuscitar. Primeiro, as sepulturas vão se abrir e os vencedores que estão dormindo no Senhor vão levantar da sepultura e serão levados para Cristo nos ares. E não é aquilo que nós já falamos, que as pessoas dizem, como é que uma carne que apodreceu, que já não existe mais, vai se recuperar? Mas é um outro tipo de matéria, né, que a gente compara as ondas eletromagnéticas a um outro tipo de energia ou de matéria que hoje nossos olhos não veem, não é? Mas que reconheceremos uns aos outros, o Senhor me disse, e isso me deixa feliz. Sim, nós teremos um corpo em glória, um corpo radioativo, uma energia. E essas pessoas vão ganhar um novo corpo. Agora, os que estão vivos na Terra serão arrebatados, transladados, porque amadureceram e estão aguardando o Senhor. Não chegarão a morrer, então, é como se fosse uma viagem. Exato, num piscar de olhos ele sai de uma dimensão e entra noutra. Sai da natural e entra na espiritual. E aí eles podem viver as duas simultaneamente. Todo homem que é ressurreto, que venceu a morte, ele vive as duas dimensões com o poder de Deus. Então Jesus foi uma pessoa que deu esse exemplo para nós. Quando ele levantou da sepultura, ele rapidamente ele ascendeu os céus. Aí o Pai desfrutou daquela maravilha da ressurreição e ele voltou, ficou 40 dias na terra. E assim como Jesus naqueles 40 dias na terra, vai ficar os transladados, os glorificados, né? E isso, pastor, é muito importante para aqueles que não creem, porque Jesus Cristo não foi um outro ser qualquer, né, que muitos hoje idolatrados aí, porque não se tem conhecimento nem provas de que nenhum tenha ressuscitado. No entanto, Jesus Cristo, existiu provas concretas, foi visto, foi tocado, teve interatividade com mais de 500 pessoas, eu acho, não é? Ele bebeu, ele sentou, né, com os apóstolos, ele ensinou os apóstolos, deu palestra para 500 pessoas, né? Então ele esteve, após a sua morte, realmente na terra convivendo com as pessoas. Houve provas materiais disso. Exatamente. Então isso não tem como a pessoa negar esse estado de ressurreição glorificado do homem. A prova é que a Bíblia diz que ele é o filho, hoje, né, depois da ressurreição, o filho primogênito. Nós seremos os subsequentes, os que amadurecerem. Eu também não quero dizer assim, que é uma pessoa
um filho de Deus amadurecido. Não é o perfeito. Aí é que está a questão. Eu estava pensando nisso, é a nossa esperança, pastor, porque eu fiquei pensando, né? Ninguém vai chegar, né? Racionalmente eu sei que um ser humano, por mais que queira, ele vai cometer erros por pensamentos que sejam, né? Mas é erro, é errado, não é a perfeição, né? Então, como será que Deus vai fazer essa seleção dessa maturidade? Eu penso, e eu quero ver o que o senhor diz, que o senhor é que sabe, né? Melhor, mas eu penso que Deus não vai olhar para os detalhes, e sim para um grau de maturidade, algo que está no coração e não nos detalhes das práticas humanas, né? Nos pequenos detalhes, enfim. Não, o parâmetro que exigido por Deus já olha por outro ângulo, assim, ó. Quando Deus olhou para Davi no Velho Testamento e disse assim: esse homem é segundo o meu coração. E ele fazia tantas coisas erradas, né? Mas era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque sempre que Deus trazia uma luz, uma iluminação dos atos que ele cometeu, ele enxergava o seu pecado e se arrependia na hora e se purificava pelo sangue de Jesus, né? Ou pela misericórdia de Deus na época. Então o perfeito para Deus, o homem que agrada a Deus enquanto ele está na terra, é aquele que tem essa capacidade de sempre se renunciar para dar razão para Deus. Reconhecer que errou, pedir perdão. E é isso que Deus quer. Tentar acertar de novo. Que aquele temor que a pessoa olha um versículo aqui e já sai fazendo, porque quer agradar aquele Deus. E se nega para aquilo aconteça na sua vida. Então, esse renegar do nosso em favor da obediência para agradar Cristo é uma pessoa madura. Mas o contrário é aquilo que eu creio que se chama de rebelião, né? As pessoas ouvem, sabem até que é o certo, mas não querem, porque eu penso que muitas vezes as pessoas fazem errado sabendo que é errado. Porque ninguém pode, no seu íntimo, achar que é certo determinadas práticas, porque sabe que está prejudicando pessoas, magoando pessoas ou fazendo coisas erradas. No íntimo há um conceito disso, não é? Vou dar um outro exemplo para aliviar muito a gente, que você não precisa ter tempo para entrar no Espírito e ficar maduro, não precisa muito tempo. Não, você só tem que tomar uma decisão. Deus falou e eu vou fazer e está acabado. É uma decisão. A gente não precisa 10 anos para entrar no Espírito. Então, se Deus disser assim: eu sou o primeiro lugar na tua vida, então, vamos resumindo, né? Todas as outras coisas é depois de Cristo. Não é tão difícil assim, uma vez que já está escrito. Precisa demandar muito tempo para você amadurecer? Pode ser bem rápido. É tudo de acordo em você trabalhar a tua vontade própria para enfraquecer ela mediante a tua decisão mental. Não vou fazer porque Deus não aprova. Acabou. Vou fazer porque Deus manda. Acabou. Não importa o que seja. E aí, vou dar um exemplo. Para facilitar mais. Abraão, né, tinha um filho precioso, prometido por Deus, que ele amava muito. E Abraão cometeu muitos erros na sua vida também, como Davi. Pecados, e ainda pecava. E a prova final dele para a aprovação era esta. Então todos nós teremos uma prova final, onde Deus vai assim tirar uma conclusão total da tua vida, que tu, em qualquer circunstância, obedece Ele, nem que tu tenha que morrer. Quando isso acontecer, a pessoa está madura espiritualmente. Então Deus assim, sobe o monte, lá naquele cume daquela montanha, tu mata o teu filho, estou te mandando. O que ele fez? Ele obedeceu. E chegou ao ponto de amarrar o menino, né, em cima da lenha do holocausto. Quando ele levantou o facão para matar o filho, a voz de Deus falou com ele.
Não faça isso. Ele obedeceu. Ele estava negando a sua vida, o seu amor, o seu afeto por aquele filho que era tão grande. Mas ele disse, e ele decidiu no seu coração, Deus não pode ser desobedecido. Imagine se Deus nos prova nesse ponto. Imagina. É muito difícil, né? É uma loucura. É uma loucura de fato. E por conta muitas vezes até desse tipo de coisa, as próprias trevas, né, agem levando muitas pessoas ao engano e fazendo aí sacrifícios e holocaustos que não vêm de Deus, que vêm das trevas, né? Por isso aquela pergunta de antes, né? Como saber o que vem realmente, as coisas, né, são de Deus, serão de Deus ou não são de Deus, né? Essa é a grande... Eu não creio que haja uma real dificuldade, mas as pessoas devem estar perguntando e questionando isso, né? Colocando esse tipo de questionamento, porque parece que eu ouço daqui, né? Então, existe algo que diferencie, né? Para que a pessoa, logicamente, alguém que viveu nas trevas não vai... ao contrário, alguém que está sempre em comunhão com Deus não vai de repente ouvir uma voz das trevas e fazer tudo ao contrário, eu penso, mas deve ter algum tipo de sinal, de coisa que sinalize isso, né? Que mostre isso. Sim, tem uma testificação no Espírito, é que Abraão já conhecia a voz de Deus. Era a mesma voz que falava com ele sempre. Não tem como se enganar. Quando a gente tem um certo nível assim, de obediência a Deus, a gente discerne quando Deus quer. Discernimento, Eu li isso em 2 Coríntios, não lembro bem, mas em 2 Coríntios fala sobre quando as coisas são autenticamente de Deus mesmo, como discernir, como saber, né, se é do Espírito de Deus. Mas vamos fazendo um intervalinho e já voltamos. Verbo.